Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema de escoliose na disciplina de fisioterapia ortopédica funcional. Eu estava mostrando para vocês no vídeo passado, a escoliose e a intervenção cirúrgica. Aqui a gente tem outro caso clínico de uma escoliose severa indicado para o processo cirúrgico de fixação das vértebras por meio da artrodese, de fixação por osteossíntese. Então, aqui mais uma paciente que teve todo o segmento vertebral fixado, no que abrange aqui a escoliose. Então, a gente consegue ver aqui as alterações na imagem aqui acima, Olha, toda uma compensação. E se a gente colocar essa paciente no plano de perfil, a gente consegue ver que é uma rotação também tridimensional, E aqui, após a cirurgia, a gente já tem o alinhamento dessa vértebra e uma postura muito melhor dessa paciente. Aqui novamente, mais um caso clínico, Olha, a prega cutânea, é muito comum a gente observar. E aqui a paciente já foi submetida a uma cirurgia. E por fim, o nosso tratamento fisioterapêutico, Qual que é o papel do fisioterapeuta? Ele tem que fazer um reforço neuromuscular e um condicionamento sensório-motor. Recomenda-se que a correção voluntária do paciente, ela aconteça uma adaptação corporal de uma contração isométrica. Então, o principal papel do fisioterapeuta é o quê? Fortalecer a musculatura que está ao redor daquela coluna vertebral, daquela escoliose, equilibrar as forças, que vão sustentar aquelas vértebras. E além da gente promover o fortalecimento daquele indivíduo, a gente também precisa cuidar do condicionamento sensório-motor. Então, assim, por exemplo, se o indivíduo ele tem maus hábitos de má postura, a gente tem que trabalhar inconscientemente toda a parte de propriocepção, para que os próprios sectores dele acostumem com uma postura adequada. Então, isso que a gente chama de condicionamento sensório-motor, tá? Que ele adapte toda a parte sensorial dele para fazer uma correção, um ajuste da má postura. Porque, às vezes, a má postura ela é um mau hábito, e a gente precisa modificar esse hábito e dar um novo hábito para o paciente de adotar o tempo todo uma boa postura, tá bom? Então, dentre os objetivos, abolir a algia, alguns pacientes apresentam dores nas costas, corrigir a deformidade, ganhar amplitude de movimento, e aí lógico que vai ter um do lado que o paciente ele consegue fazer, por exemplo, uma flexão maior do tronco para o lado côncavo e uma flexão lateral do tronco menor para o lado convexo. Então, nesse caso, a gente deve fortalecer, supondo aqui uma escoliose em C à direita. Eu tenho que falar para vocês como que a gente dá nomenclatura para essa escoliose que eu vou falar no próximo slide, tá? A gente sempre tem que promover o fortalecimento de ambos os lados, da escoliose, tanto o lado côncavo quanto o lado convexo, e a gente tem que alongar a musculatura do lado côncavo e focar no fortalecimento maior do lado convexo. Fortalecer aqui, a musculatura ao redor, melhorar o equilíbrio e a propriocepção, é o que eu falei para vocês, todo o trabalho sensório-motor, treinar as atividades de vida diária e orientar o paciente com relação à postura dele. E para isso a gente pode utilizar as técnicas de cinesioterapia, exercício de fortalecimento isométrico, parado, de reeducação postural, exercícios isotônicos. A gente pode associar também a cinesioterapia com a estimulação elétrica neuromuscular, tanto FES, quanto russa, quanto alce, Os nossos equipamentos de eletroestimulação, eles vão despertar
ou eles vão ativar melhor aquela musculatura que a gente precisa trabalhar a propriocepção também, a gente precisa estimular com que ela se contraia mais. Então, fazer associação de posturas, né, com a cinesioterapia mais a eletroestimulação é muito legal. O resultado ele é muito satisfatório. E o uso de colete também, né, se for preciso, associado aos exercícios ou de forma isolada, que é o colete de Milwaukee. Como que eu, fisioterapeuta, eu vou dar nome a uma escoliose? Então, aqui a gente consegue perceber, vou anotar aqui para vocês, quais são as diferenças, né? Então, aqui a crânio direito mais elevado que o esquerdo, consequentemente o ângulo inferior da escápula, o ângulo superior da escápula, né? Então, a gente tem todas essas modificações. Aqui a gente consegue ver também o ângulo de Thales, né, maior entre o braço e o tronco, quando comparado a esse outro lado. Se eu conseguisse abrir essa imagem, lá embaixo eu também teria uma diferença entre a ponta dos dedos, né, sendo que esse braço esquerdo, a ponta do dedo ele vai mais do que esse braço direito do paciente. Então, como que está essa escoliose desse paciente? Ela está assim, ó, ela está dessa forma. Tá? Estou exagerando aqui, mas é uma escoliose à direita. Como que a gente dá nome? Aqui tem o lado côncavo, né? E aqui o lado convexo, que é o lado mais aberto. Então, a gente sempre vai dar nome à escoliose direcionando ao lado convexo. Então, esse indivíduo ele tem uma escoliose torácica convexa à direita, tá? Se por acaso, vou mudar aqui de cor, eu tivesse uma aqui na lombar, um C desse lado, seria uma escoliose lombar convexa à esquerda, tá bom? Então, é assim que dá nomenclatura. E agora, para falar para vocês um pouco a respeito do tratamento fisioterapêutico. Então, de fato, eu preciso fortalecer todo o grupo muscular dessa coluna, dessas costas, né? Para equilibrar essas forças. Então, aqui do lado côncavo, eu tenho uma musculatura encurtada que eu preciso alongar. Está encurtada porque esse tronco ele está voltado para o lado esquerdo, né? A gente consegue ver aqui pelo ângulo de Thales. E aqui eu tenho uma musculatura enfraquecida. Não que aqui não esteja enfraquecido, está também, só que aqui ele está enfraquecido e encurtado. E aqui, ó, ele está enfraquecido e tem um aumento do comprimento muscular. É muito mais fácil para esse paciente fazer a flexão do tronco à esquerda do que à direita. Então, eu, fisioterapeuta, o que eu tenho que fazer? Fortalecer os dois lados, focar no fortalecimento desse lado aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho romboides, né? Toda essa musculatura interna da escápula que eu preciso. Aqui eu tenho grande dorsal também. Então, eu preciso focar no fortalecimento desse lado direito e eu preciso levar esse paciente, estimular ele, ganhar amplitude de movimento, flexionando o tronco dele à direita. Então, na hora de fazer um alongamento, por exemplo, eu posso pegar aquela bola grande de fisioterapia, colocar aqui na lateral do paciente e forçar que ele deite nessa bola no sentido de alongar, esticar esse lado côncavo, tá bom? Estimulando esse paciente, por exemplo, a flexionar o tronco para o lado direito, tá bom, gente? Então, isso é muito importante, a gente saber qual que é o lado côncavo e convexo da escoliose para a gente tratar de maneira adequada. Se eu não parar, se eu não raciocinar dessa forma e fizer o exercício de forma errada, eu posso até piorar a escoliose do paciente, tá? Aqui alguns exercícios bons para escoliose, né? Como a gente começar com alongamento, né? A gente sabe que tem ali a compensação também de outros segmentos das cadeias musculares. Então, exercícios muito bons de flexão da perna sobre o tronco, alongamento de isquios tibiais.
exercício de retroversão e antiversão para aumentar a mobilidade desse quadril, fortalecer a parte anterior de tronco com exercícios abdominais também, fortalecer aqui as fibras inferiores, né, do abdômen, as fibras superiores, exercícios que estimulem toda a parte extensora aqui de membro inferior. Eu posso associar com a extensão também dos membros superiores, elevando, forçando essa musculatura extensora. Aqui exercícios para ganhar mobilidade, né? Então aqui tudo para a gente ganhar mobilidade e cuidar das cadeias ao redor dessa coluna. Exercício de clap. Tem estudos, né, principalmente assim com adolescentes, que são muito favoráveis ao ajuste da postura com exercícios de clap. E principalmente, gente, para escoliose. Então, clap é uma série, né? É um método específico de coluna muito bom para tratar a escoliose. Lembra os exercícios de clap? É aquele, né, que a gente adota em 4 apoios, porque clap ele observou que os quadrúpedes não apresentavam escoliose. Então ele promoveu exercícios nessa postura de 4 apoios, tá bom? Então aqui exercícios para ganhar mobilidade. A gente estende, o fisioterapeuta ele pode vir aqui, ó, fazer uma pressão sobre essas vértebras, ganhando distância e comprimento. A gente consegue perceber que o indivíduo escoliótico, a mão, ela vai parar, ó, em pontas diferentes, tá? E aí a gente começa a fazer esse indivíduo ir para a lateral, tentando afastar, né, do lado côncavo. Então ele vai direcionar o lado do lado convexo para a gente ir ganhando amplitude de movimento. Também tem os exercícios de fortalecimento, né? Então aqui são diversas posturas, olha, em 4 apoios, encurtando aqui. Então provavelmente também esse daqui é o lado convexo, né? Que o indivíduo ele tem mais dificuldade de fazer a flexão do tronco. Afastando aqui, alongando também o lado contralateral. Então o lado côncavo alonga, o lado convexo fortalece. Aqui a gente pode, né, pedir para esse indivíduo vir para trás muito mais vezes do lado convexo do que o côncavo. E se tiver fácil esse exercício, a gente pode pôr uma resistência manual no braço ou até mesmo colocar uma caneleira aqui. Esse exercício ele é excelente para trabalhar a propriocepção também do paciente, tá bom? Porque aqui a gente tira o apoio, onde ele tem que fazer mais força nessa coluna. Eu até brinco, às vezes, de colocar sobre esse paciente um bastão, né, ou um cabo de vassoura, para que ele mantenha esse cabo de vassoura, fazendo fortalecimento da musculatura. Então, esses exercícios de clap são excelentes para a coluna vertebral no desvio da escoliose. Além disso, a gente deve também trazer toda a parte sensório-motora, a percepção do corpo do indivíduo, da postura do indivíduo no espaço. E aí a gente tem todo um trabalho de reeducação muscular, adotando diversas posturas, com o paciente deitado, com o paciente sentado, com o paciente em pé. Por exemplo, quando eu coloco o paciente deitado e eu simplesmente peço para ele deitar no chão, num colchonete, ou até mesmo na maca, eu devo observar como que esse indivíduo deitou. Então, consegue perceber se ele faz um alinhamento da cabeça, se o ombro estão alinhado, o quadril, né? Se as cristas estão alinhadas, se os membros inferiores eles estão iguais. E aí a gente manualmente vai posicionando esse paciente e a partir disso a gente pega e fala para ele, agora sim, quando você for deitar, essa é a postura que você deve adotar. E a gente vai deixar ele ali, né, trabalhando os proprioceptores, percebendo o corpo dele no espaço, que aquela dali é uma nova percepção, que aquela dali é uma nova postura, que a partir de então ele deve adotar. E aí a gente deixa o paciente, né, fazendo lá inspirações, expirações, por pelo menos 5 minutos nessa postura. E assim, gente, é feito por uma postura sentada e por uma postura em pé também. Então, a gente precisa ativar a parte sensitiva para ele adotar inconscientemente novas posturas
né, no dia a dia, nas atividades de vida diária dele, laborais, esportivas, tá bom? Aqui um trabalho fisioterapêutico de antes e depois, né? Se a gente for procurar na internet, a gente tem bastante imagem de tratamento antes e depois. Vocês conseguem perceber como essas escápulas aqui, ó, estão aladas, né? Olha o ângulo dela aqui e abertas. E aqui a gente já tem aqui uma massa muscular, né? E essa escápula um pouco mais reduzida. Olha a inclinação aqui, que a gente já tem um alinhamento melhor. Olha aqui o ângulo, tá? Então aqui a gente tem uma escoliose assim. Olha aqui como a gente já alinhou esse indivíduo, tá bom? Então, o tratamento conservador, que é o tratamento fisioterapêutico, ele é muito eficaz na correção da escoliose, tá? A gente tem bons resultados e a gente precisa promover esse trabalho com os nossos pacientes e ajustar a postura dele. Às vezes, né, em conjunto com o uso do colete e sempre em contato com o ortopedista desse paciente também para fazer o acompanhamento dessa escoliose. Aqui eu deixo as referências para vocês, eu espero que vocês tenham entendido e eu fico à disposição de vocês no nosso encontro online. Muito obrigada!